Bom dia, queridas flores do Jardim do Senhor, amada igreja, Shalom. Hoje, refletindo pela manhã, eu estou aqui analisando Eclesiastes 5. Como toda a Bíblia, ela é rica em toda a sua provisão. Como diz lá em Timóteos, 2 Timóteos 3, se eu não me engano. Eu acho que é 3, 21, 22 ou 23, não me lembro. Que toda a escritura é útil, né? Para a correção, para o ensino e para a repreensão na reta justiça. Então a gente vê que a palavra de Deus, ela nos traz ensinos. E quando ela revela esses ensinos, é como você deve viver aqui debaixo do sol. Em primeiro lugar, ele está dizendo como você deve ter a sua vida com Deus. Segundo lugar, você deve receber de Deus toda a instrução, toda a correção, toda a repreensão, na reta justiça que é Ele. E após isso tudo, como lidarmos com a vida debaixo do sol? Que são as situações, que são os momentos que passamos no dia a dia, em uma sequência grande de relatos a cada minuto. Se a gente pudesse anotar e observar tudo o que acontece a cada minuto, nós chegaríamos no final do dia com grandes pontos para ser avaliado, no que acertamos e no que erramos. E quando nós ouvimos ao Senhor e damos atenção a essa palavra, esse versículo que nós acabamos de citar, nós vamos aprender com Ele como devemos resolver cada situação aqui debaixo do sol. Porque, em primeiro lugar, nós estamos aprendendo com Ele, o soberano, o mestre, o juiz de todas as coisas. Que ele já olha tudo já pesando, mas não ainda condenando, mas pesando cada ato, cada palavra, cada atitude que temos. E por isso que nesse versículo diz corrigindo, né, e repreendendo, porque ele quer que nós tenhamos uma vida feliz, tranquila e farta, até de coisas debaixo do sol. E nesse texto de Eclesiastes, como ele é muito extenso, eu vou ler só do 15 em diante, mas vai nos trazer uma grande conclusão do que é essa vida e depois uma análise pequenininha do que o homem quer fazer e que Deus fala, não faça porque isso é perigoso. Então no 15 ele diz assim, o homem saiu nu do ventre de sua mãe, e como veio, assim vai voltar. Apesar de todo o seu trabalho, nada poderá levar dessa vida. Isso, como já disse, é um problema sério. Nós vamos embora desse mundo do jeito que chegamos, nu. O que o homem obtém do seu esforço, tentando pegar o vento? Vai viver como um infeliz para o resto da vida, desanimado, doente e aborrecido. Pelo menos uma coisa boa há em tudo isso. Vale a pena o homem comer e beber, aceitar o seu lugar na vida e aproveitar tudo o que conseguiu com o seu trabalho debaixo do sol, durante os poucos dias que Deus o deixa viver, pois essa é a sua recompensa. É claro que também é muito bom se o homem recebesse riquezas do Senhor e tem boa saúde para aproveitá-la. Aceitar o seu destino e aproveitar aquilo que ganha, isso é sem dúvida um presente de Deus. E a pessoa que fizer isso não precisará olhar para trás e nem se preocupar com a brevidade da vida, porque Deus já encheu o seu coração de alegria. Então, fazendo uma pequena reflexão aqui, o que a gente vê? Que Deus diz assim, o que você conseguir através de mim, que eu colocar nas suas mãos,
você já deve se considerar feliz por ter e saber desfrutar de cada momento que você tem com isso que você adquiriu. Pois a gente sabe que é uma recompensa. Você trabalhou, você se esforçou, você se esmerou e você tem a troca, né? O respaldo desse trabalho, que é o seu financeiro. Então ele diz que isso é uma recompensa. E Deus está nos dando essa recompensa. E ele diz também que a pessoa que tem esses olhos no Senhor, que tem essa vida, primeiramente a preocupação dela é seguir o Senhor, seus ensinos, seus conselhos, ela não vai ficar preocupada. Não vai precisar ficar olhando para trás, para ver o que aconteceu lá atrás. Ela vai ficar olhando para trás, mas vai ver o que Deus já supriu lá atrás. E o mesmo Deus que supriu lá atrás, Ele está suprindo o nosso presente, Ele vai suprir o nosso futuro. Por que ela vai ter toda essa certeza? Porque o seu coração já está cheio de alegria. Então a nossa vida, quando ela é dependente totalmente de Deus, o coração dela já é cheio de alegria, porque ela é grata. Porque nos momentos que nós sabemos que debaixo do sol temos muitas oscilações de momentos, e tudo pode acontecer, ela vai esperar no Senhor. Se caso ela tinha algo e perdeu, e Deus sabe que esse algo é necessário para a sua sobrevivência, Ele tem duas maneiras de trabalhar. Ou Ele vai colocar alguém para suprir essa sua necessidade nesse momento, até que Ele abra portas para que você possa ser suprida pelo seu trabalho. Então a gente vê assim que Salomão, ele relata muita vida debaixo do sol. As riquezas, o cansaço de trabalhar arduamente, que não traz nada de diferença daquilo que ele já tem, que é todo dia, aquela rotina, aquela preocupação, porque se tem riqueza demais fica preocupado, se não tem riqueza fica preocupado, né? Porque tem que ter o sustento do dia a dia. Então o bom é a gente pedir sempre ao Senhor: Pai, me dê aquilo que o Senhor vê, que para mim vai ser bom. Porque eu quero viver tranquilo e sossegado. Não quero me preocupar com riquezas. Porque eu sei que quanto mais tem, mais trabalho dá. E também não quero que o Senhor me deixe sem sustento. Que o Senhor me abra os olhos daquele dom e talento que o Senhor já me deu. E que eu possa desfrutar dele a cada dia, a cada momento, que eu sei que vem do Senhor. E a gente vê que muitas coisas, Deus fala pra gente no dia a dia, e muitas vezes a gente se perde no que o Senhor dá. E a gente vê que Salomão aqui ele fala, né, o que é importante na nossa vida, o que não é importante, que o homem olha muito para as coisas que ele quer, mas deixa muito as coisas de Deus, que é mais importante. E ele vai assim entrando numa realidade difícil e dura, porque as coisas podem acontecer do jeito que ele idealizou e podem não acontecer. Então a gente vê assim que nesse livro nós encontramos sabedoria para viver os nossos dias com sentido nas coisas que nós aprendemos com Deus. Mas vai existir inúmeras perguntas e respostas. Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Por que que de trás de toda essa realidade aparente há um sentido em Deus cuidar da nossa vida? Cada minuto da nossa vida nós sabemos que Deus está cuidando. E Jesus Cristo é quem nos resgata dessa vaidade de vida aqui debaixo do sol. É Ele quem nos tira dessa vaidade. Ele nos resgata das coisas sem sentido sobre qual nós sofremos e nos coloca numa vida com sentido, que é viver a presença de Deus. Então, quando a gente olha e vê com sabedoria e começamos a entender o que Deus faz,
pois ele sabe que diante da riqueza e da pobreza existe algo que nos nivela pela mesma régua, que nós vamos chegar nesse final, que tudo é cansaço e é enfado, porque nós vamos, depois disso tudo, chegar a descansar, que é a morte. Descansar no plano físico, de trabalho, de rotina, de correria, mas se nós não estivermos com Deus, nós não vamos descansar nada, pelo contrário, teremos uma vida mais pesada ainda. Então, nós vemos aqui nessa pequena reflexão que nada faz sentido se a gente não entender que Deus está na frente, que Deus está nos dando o que precisamos, que Deus fica atento e está atento a tudo que acontece em nossas vidas. Por isso que nós não precisamos nos preocupar. E nesse versículo fica bem claro que o conhecimento adquirido ao longo dos séculos pelas Escrituras e pelos seres humanos que vivem no conhecimento de Deus, nós vamos verificar que elas não são vãs. Ela retrata o caráter de Deus em nossa vida e o que Ele quer para nós. Mas fica muito claro que as nossas teorias, as nossas filosofias, filosóficas e teológicas, não cabem e não explicam todos os atos do Altíssimo e os atos do Altíssimo. Não conseguem chegar lá, porque somente o Espírito Santo conhece a nossa mente e a mente de Deus. Ele não pode ser explicado ou ser limitado por homens. E muitas vezes a gente vê as pessoas dizendo assim, mas Deus se revelou para mim dessa maneira. Ele até se revela, mas está de acordo com a sua vontade, da sua palavra? Eu não sei. Falei, então, se você consultar a palavra, você já vai ver. Se isso vem de uma vida terrena, com estudos, com filosofias, com teologias, com sociologias, com tudo que envolve o estudo, aonde não que vão colocar Deus ali, aonde é uma porta para você ter um conhecimento de Deus. Mas ainda é raso, porque o profundo nós nunca iremos chegar. E que nós possamos descansar no Senhor e de ver que esse versículo, que toda a Escritura é inspirada por Deus, que nós fiquemos atentos nisso, porque esse versículo de Eclesiastes, todos eles, ele nos diz, numa breve explanação, como o homem vive. Mas na instrução de 2 Timóteo 3, Deus está falando para nós, que você ter esse relacionamento comigo, eu vou te ensinar como viver. Em primeiro lugar comigo, para você estar perto de mim. Porque se você sair fora desses princípios, fora desse ensino que eu estou colocando para você, a gente não vai conseguir caminhar muito tempo junto. Porque Deus não faz comunhão com as trevas. Então Ele nos torna luz para que possamos estar com Ele, caminhando com Ele, junto dEle. E após isso, como que nós vamos enfrentar, como que nós vamos resolver, como nós vamos administrar a vida debaixo do sol. E com Ele a gente vê que nesse final, nós teremos o nosso coração muito cheio de alegria. Porque nós já olhamos para trás e vimos o que o Senhor fez. E também nós vamos olhar no presente e ver o que o Senhor faz, está fazendo, e também nós vamos olhar para trás, já revendo o que Ele fez, e no futuro nós vamos alegrar, porque teremos o nosso coração cheio de alegria, de sorriso, de amor, de gratidão e de muita satisfação e prazer de caminhar com esse Deus. E um abraço a todas. A paz do Senhor enche o coração de vocês através da sua palavra, pois é ela que nos levanta, nos sustenta, nos edifica e nos santifica em Cristo Jesus.
Um grande beijo, amada igreja. Deus abençoe.